Querido Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está o teu filho. Eu não vou orar por ele porque ele já é ungido, já é preparado, já é abençoado, já é cheio do teu poder, Senhor. Espírito Santo, a única coisa que eu peço, não deixe que ele fale por ele, mas Espírito Santo, fale pelos lábios do teu filho, e fale, Senhor, aquilo que nós não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir essa noite. Deus Todo-Poderoso, age de forma maravilhosa, poderosa no nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. As palmas louvem ao nosso Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Que alegria em poder rever os nossos amigos, nossos amados irmãos, pastores, companheiros de ministério. Que alegria ver vocês, e que bom conhecer tantos novos pastores, né? Tanta gente linda e abençoada chegando à obra do Senhor, agregando a esse ministério, a esta obra tão especial que o Senhor colocou em nossas mãos. Que coisa maravilhosa. Meus amados, sem perda de tempo, já que estamos em pé, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Nós estamos iniciando essa convenção e já foi profetizado que é uma convenção de milagres, uma convenção de bênçãos e de vitória. Na verdade, todas elas são, mas parece que o Senhor vai renovando a cada dia os milagres em nosso meio. Amém? Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 16, o versículo 18, que é o subtema que nos foi passado, para a gente conversar um pouquinho acerca da palavra do Senhor nessa noite. Confesso que já recebi muito do Senhor nessa noite, através dos louvores, de tudo que está acontecendo aqui nesta casa, neste lugar. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Poder sentar, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra foi falada com o apóstolo Pedro em um diálogo que Cristo estava com seus discípulos. E nesse diálogo ele pergunta exatamente para os seus discípulos: olha, alguém diz que eu sou profeta, outro, tu é Elias, tu é João Batista, o outro diz, você é Jeremias, é um dos profetas. E Jesus vira exatamente para os seus discípulos, né, os seus mais próximos, e diz o seguinte: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? É interessante, né? Aí o apóstolo Pedro, sempre ele, né, muita ousadia, mais ousado, ele chega exatamente para Jesus e diz o seguinte: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Foi exatamente nessa hora que Pedro talvez se destaca, né, se difere de todos aqueles outros ali, quando ele reconhece exatamente quem é o Senhor. Pedro, conhecendo quem é o Senhor, quando Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está resumindo o seguinte: Senhor, tu és o dono de tudo isso aqui,
Tu és o dono de tudo que se vê aqui, tudo que se toca, tudo que se vê, tudo que te adora, tudo que te louva, tudo isso, tudo é teu, Senhor. Tu domina sobre tudo isso aqui. Ele glorifica a Deus nesse momento, Lutero, quando ele diz o seguinte: tu és o Filho do Deus vivo. Aí era a resposta que Jesus Cristo esperava de todos aqueles outros, o reconhecimento. Quando Pedro diz que tu és o Filho do Deus vivo, Jesus vira para ele e diz: muito bem. Olha um elogio: muito bem, Simão Barjona, porque eu também te digo que tu és Pedro. Olha aqui que coisa interessante, versículo 17. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Jesus começa a dizer: olha, aqui só pode exatamente entender quem eu sou, reconhecer a minha glória, se for guiado, direcionado pelo Espírito Santo, por algo muito especial. Esse Espírito é que faz tu, meu servo, entender quem eu sou, o que eu significo, o que significa toda esta glória, toda essa obra. Aí Jesus diz: eu também te digo, tu és Pedro. Naquele momento que Pedro reconhece a grandeza de Jesus, Jesus diz: então, já que tu diz que eu sou o Senhor, tu és Pedro. O que ele quer dizer? Tu é homem, tu é o homem. Ou seja, aí é que entra, que começa a entrar a relação entre Deus e o homem no tocante à obra de Deus, à obra do Senhor. Olha que coisa interessante. Então Cristo, ele se coloca naquele momento, e o próprio Pedro reconhece Cristo como o dono da igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem. Diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, que é ele, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a obra de Deus, porque ela não é de homem, ela não pertence a um governo, ela não pertence a um sistema terreno, ela é do Senhor, ela está nas mãos de Deus, ela é a obra gloriosa de Deus, é a grande e gloriosa obra do Senhor, é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor na terra, é a sua obra, especificamente dele. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando Jesus Cristo, depois da sua morte e crucificação, mesmo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, quando ele se revela para os seus discípulos, ele aparece para os seus discípulos, ele diz: olha, meus filhos, eu sei que eles estavam preocupados, né? Claro, andavam com Cristo ali todos os dias, recebendo, sendo alimentados, cuidados, protegidos, curados, e de repente eles se sentem sem o Mestre, sem a presença do Mestre. Jesus se apresenta para ele e diz: ó, se preocupa não, eu sei que você está preocupado com aquela igreja, eu sei que você está preocupado com isso, com aquilo, mas é-me dado agora todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Olha como Jesus Cristo, pastor, tranquiliza o coração dos seus servos, aqueles que ele deixaria para cuidar da sua igreja, dizendo: ó, eu não sou o dono da igreja, e todo o poder nos céus e na terra é meu, é meu. Então, nesse momento, Jesus tira o medo, Jesus tira a preocupação dos seus discípulos e começa a alegrar aqueles corações que estavam aflitos por causa da morte de Cristo, né? Aí, nesse momento, amados irmãos, Jesus mostra para eles todos ali, que tudo que ia acontecer a partir dali seria cumprimento da sua palavra, de tudo aquilo que ele havia conversado com os seus discípulos, edificado a sua igreja. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, tudo que Jesus, né, havia conversado com eles. Jesus agora diz: olha, a partir desse momento, a minha palavra será o elemento que vai purificar as vossas vidas, purificar todas aquelas pessoas onde vocês estiveram, onde vocês passarem agora, e falar essa palavra vai purificar, ela que vai santificar.
Aí o Senhor mostra o domínio total da sua igreja através da sua palavra. A palavra do Senhor, irmãos amados, é exatamente aquilo que vai santificar a igreja, limpar, purificar a igreja, sustentar a igreja. A igreja que Jesus Cristo quer é exatamente uma igreja edificada na palavra de Deus. Na palavra. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus vira para os seus discípulos e diz exatamente o seguinte: ó, vocês, por exemplo, vocês não já estão limpos? Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha como Jesus olha aqui e diz, ó, a palavra, enquanto Jesus conversava com os seus discípulos, caminhando com eles ali no seu ministério, aqueles 3 anos ali juntos com os seus discípulos, e eles assentados ali, ouvindo o mestre, talvez eles nem imaginavam, mas eles estavam ali sendo limpados, né, purificados da velha natureza, né, do velho homem, tirava toda a arrogância. Pedro, por exemplo, como Pedro mudou, né, com as palavras de Cristo. Então, naquele momento em João capítulo 15, versículo 3, que Jesus diz para eles: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele mostra exatamente o seguinte: é essa palavra que vai purificar a minha igreja. Vocês vão cuidar da minha igreja com a minha palavra. Irmãos, uma igreja, a igreja que Cristo quer, né? Exatamente o nosso tema. Qual a igreja que Jesus Cristo quer? Primeiramente, uma igreja edificada na palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A gente observa, a igreja ela pode ter o dinheiro que tiver, a fama que tiver, o nome que tiver, mas se ela não estiver dentro da palavra, se ela não estiver edificada na palavra do Senhor, ela não é uma igreja limpa, santificada, purificada, porque a palavra é que limpa, né? Não adianta, é gostoso, você pode orar muito, pode, movimento, tudo isso é bom, festa, mas irmãos, a igreja, por isso que eu sou apaixonado por essa igreja, esse projeto mesmo que nós estamos vivendo aí, né? A gente já dá o capítulo já todo revelado, né? E a gente se alimenta, a gente purifica. Ali na nossa igreja, a gente teve um testemunho outro dia de uma irmã que estava pensando em suicídio. Angustiada, triste. Ela contou na consagração. Aí ela colocou a palavra para ouvir um dos nossos capítulos, aí, nos capítulos que nós estamos estudando, e o Senhor transformou a vida daquela irmã de tal maneira, que ela correu para a igreja, levantou a vida dela, purificou, ela foi lavada de tudo quanto era pensamento negativo, ela foi purificada, santificada. Aí a gente vê a diferença de uma palavra dessa, irmãos, como esse projeto tem alcançado vidas, almas para a glória do Senhor. Ou seja, a palavra purificou, lavou ali exatamente, tirou aquilo que o inimigo estava colocando na mente e no coração da irmã. E hoje a irmã está dirigindo o trabalho, é líder de criança, está uma bênção na igreja. Alguém que pensava em suicídio, irmãos. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, essa é a igreja que eu quero, uma igreja que usa a minha palavra, que acredite na minha palavra, que fale a minha palavra, que viva a minha palavra. Essa é a minha igreja, essa é a diferença. Tem tanta igreja rica, tem tanta coisa, mas irmãos, igreja que leva a palavra do Senhor como essa daqui, é difícil. Olha que eu já andei muito por aí. Então essa me alegra muito, porque olhando logo de cara você vê, é uma igreja que o Senhor ama, que o Senhor quer. Uma igreja edificada na palavra do Senhor. A palavra de Cristo, irmãos, Cristo domina sobre a palavra da igreja. Não adianta a gente tentar mudar, tentar fazer um movimento aqui, outro ali, mas Cristo domina a palavra. O Espírito do Senhor é que toma os irmãos, é que toma os cantores, é que toma os pastores, é o Espírito Santo. Não adianta, a gente pode buscar, inventar qualquer coisa, não adianta, a palavra do Senhor é que vai permanecer. Ela própria diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, essa não vai passar. Então, irmãos,
Efésios capítulo 5, versículo 26, 27, Jesus, ao falar ali, comparando o casamento, né, comparando o noivo, a noiva, ele fala da sua relação com a sua igreja, e diz assim, é para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você está vendo aí a purificação? É isso aqui que vai limpando. A igreja que o Senhor quer é uma igreja, irmãos amados, lavada, purificada e santificada na palavra. Essa é a igreja que o Senhor quer. Olha para esta igreja e observa e vê se é uma igreja lavada, uma igreja purificada, uma igreja santificada. É palavra de manhã, é palavra de noite, é palavra de madrugada. Qualquer hora que a gente, por exemplo, toca ali no WhatsApp, já está chegando a palavra, né? Está chegando para todos nós ali a palavra revelada do Senhor. Aí diz assim, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa gloriosa. É para santificar. Essa palavra, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem todo esse trabalho, todo esse valor. Como ele diz para os discípulos, vocês foram limpos, vocês foram purificados da velha natureza, do velho homem, vocês foram santificados por causa da palavra, porque ela é para santificar. A palavra é para purificar, é para lavar, é para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Irmãos, saindo desse congresso, dessa convenção, nós seremos muito mais apaixonados por esta palavra. Aquele irmão que porventura ainda não se inscreveu ali, né? Não está escrito ali no nosso site, ele vai escrever, ele vai se apaixonar, ele vai ler, ele vai divulgar muito mais aí, compartilhar os nossos estudos. Por quê? Porque fazendo assim, ele vai estar, além de estar se alimentando, recebendo a purificação, a limpeza, ele vai estar evangelizando. Olha a oportunidade que o Senhor tem nos dado aí. Então, irmãos, a igreja que Cristo quer é uma igreja purificada e santificada na palavra. Uma igreja, quando vive sob o domínio da palavra de Deus, você observa que ela é muito diferente. Em primeiro lugar, o pecado não a domina. Olha só o que diz aqui, observa o raciocínio do salmista, no Salmo de número 119, versículo 11. Olha como ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, olha a situação aí, o pecado veio, e veio talvez para a vida daquele que não tinha essa palavra na mente nem no coração, ele esqueceu de quem ele era, e aí caiu. Mas o salmista não, eu escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, uma igreja sobre a palavra de Deus, uma igreja dominada pela palavra de Deus, ela não peca, ela foge do pecado, porque toda e qualquer situação de pecado que aparecer, a palavra tem uma palavra para guiar, para dirigir, para instruir, né? Para corrigir e para dizer, isso não pode, isso está errado. Ele não anda em trevas. Então, primeiro ponto, ele não peca, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele consegue andar em luz, ele vê exatamente, irmãos, querido, todas as coisas, né? Ele não tropeça, ele não anda em trevas, como diz aqui no Salmo também 119, versículo 5, diz assim, a sua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vamos ser guiados, nós vamos ser dirigidos por esta palavra. Esta é a igreja que o Senhor quer, uma igreja que tenha visão, uma igreja que não consegue andar segundo a palavra de Deus, e acha que consegue sobreviver através de tantas coisas por aí, de inovações, de invenções, de movimentos. Ela não consegue enxergar para onde está indo se ela não tiver a palavra. A palavra do Senhor, ela é o que dá a direção, o que mostra o caminho, é que faz a gente olhar para Cristo, que faz você enxergar todas as coisas. Por isso o salmista fala com toda a convicção, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou andar tranquilo, né, pastor? Eu vou andar, eu posso ir, posso realizar, eu sei que a direção é essa, por quê? Porque a palavra me guia,
porque a palavra de Deus me mostra, a palavra de Deus me revela, a palavra do Senhor me alerta, a palavra do Senhor não me deixa confundido, a palavra do Senhor não me deixa enganado. Então esta é a igreja que o Senhor quer, uma igreja dirigida, guiada pela palavra do Senhor. Eu sei que ela é tão especial. Jesus, ao falar da sua palavra, ele disse ali para o próprio inimigo, né? O diabo tentando, ele diz assim: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você observar isso aqui, nós precisamos de um alimento que às vezes não temos o discernimento, o quão ele é importante para as nossas vidas, que é exatamente a palavra. A gente todos os dias, né, quantas vezes você já comeu hoje pela manhã? Tem gente aqui terminando, ainda quero comer mais um pouquinho, jantar. É aquela preocupação para quê? Para manter a vida, né? Para manter forças, para renovar as forças, para conseguir viver tudo isso fisicamente, Mas a palavra do Senhor é o alimento, irmãos, que sustenta a nossa alma, que nos dá esperança, que nos dá forças para que possamos vencer as dificuldades dessa vida. É a palavra do Senhor, ela que nos dá condições de nós lutarmos pela nossa salvação. É a palavra, não é o alimento físico. O alimento físico é importante, mas a palavra do Senhor é indispensável. Nós necessitamos nos alimentar todos os dias. Olha, a igreja que vive sobre a palavra do Senhor, ela é bem alimentada. Você vê uma igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja que tem condições de evangelizar, de ganhar almas, de se defender, né, do próprio inimigo. Eu vejo aqueles irmãos ali, os bereanos, como a Bíblia diz que eles foram até mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque eles recebiam a palavra, eles recebiam de bom coração, mas eles iam para ela exatamente para examinar nas Escrituras, para ver se essas coisas eram assim ou não. Então, irmãos, talvez não, o Espírito de Deus trouxe, através da nossa pastora, presidente, esse projeto de nós lermos a palavra, nos aproximarmos mais da palavra, exatamente para que nós pudéssemos preparar para o arrebatamento da igreja, nós pudéssemos preparar as nossas vidas, preparar a igreja, porque hoje, irmãos amados, em escola dominical, estudo bíblico, são os cultos mais difíceis de reunir o povo. Por quê? Pela palavra. Irmãos, o profeta Amós, profetizando, ele diz: olha, haverão dias, diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra. Vai chegar esse momento, está chegando esse momento. Agora é a hora de a gente pegar toda a reserva, toda a palavra, tudo que o Senhor nos dá, todo o seu alimento, aquele alimento que fortalece, aquele alimento que santifica, aquele alimento que tira de todos nós, irmãos amados, a angústia, tristeza, decepções, tantas coisas que acontecem em nossas vidas, irmãos amados, que o Senhor quer tirar, quer limpar, quer purificar através dessa palavra. Vai acontecer uma época em que a fome virá fome da palavra, e se a gente observar bem, já está acontecendo, porque muitas igrejas, irmãos, não têm voltado para a palavra do Senhor, mas o Espírito de Deus, pela sua infinita misericórdia, o nosso ajudador, o Senhor Jesus Cristo, nos deu uma igreja que o Senhor teve misericórdia, irmãos, e nos deu a palavra, e por esta palavra nós temos vencido, crescido. Eu me alegro em ver as igrejas sendo fundamentadas, a igreja crescendo, a gente vê tantos irmãos, e tudo isso na palavra, a gente vê todas essas coisas se cumprindo, e o Senhor nos deu todo esse privilégio de termos a sua palavra, então nós não passaremos esse momento de fome. Espero que o Senhor nos dê a sua palavra, irmãos,
Vamos nos apaixonar cada dia mais por essa palavra, vamos buscar cada dia mais essa palavra, vamos nos apaixonar mesmo, nos achegar a essa palavra, vamos, irmãos amados, concentrar, convencer um ao outro nas nossas igrejas, né? Vamos convencer, irmãos amados, os nossos pastores, nossos obreiros, que a salvação é pela palavra, que Cristo é a palavra, que é a palavra que nos vai levar ao céu, que é a palavra que vai nos purificar, é ela que nos garante, os milagres do Senhor virão através dessa palavra, quando nós nos apaixonarmos, lermos muito mais. A igreja que o Senhor quer é a palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, por causa da palavra. É a palavra de Deus que não nos deixará ser vencidos pelo diabo. Toda e qualquer situação que chegar, você vai entender. Quando Satanás bater o pé, tu vai dizer, está na palavra, dizendo exatamente o seguinte: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando ele oferecer alguma coisa, você vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito se fala, por exemplo, da igreja primitiva, onde está até no nosso texto aqui de Atos, capítulo de número 2. Olha o que diz aqui o versículo 40 a seguir em Atos. Esta é a igreja que o Senhor quer para nós, uma igreja dominada pela sua palavra. Atos capítulo 2, versículo 40, diz assim, ó: e com muitas outras palavras, né, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa geração aí não quer saber de palavra de Deus não, irmão. Mas olha só o que diz aqui: salvai-vos dessa geração perversa. A Bíblia diz que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam o quê? A palavra. Os que de bom grado receberam a palavra, esses se salvaram da geração perversa. Irmãos, volta a se apaixonar por escola dominical, volta a se apaixonar pelos estudos bíblicos. Faça projeto de leitura bíblica diária. Oh, irmãos, eu gosto muito de campanhas na igreja. É tão gostoso você fazer campanha. Edifica, campanha de libertação, a campanha da prosperidade, a campanha de tanta coisa que se vê. É ótimo, não, tudo bem, não estou reclamando não. Mas já pensou uma campanha, uma maratona de leitura da palavra na igreja? De 24 horas tem um irmão ali, tem um grupo lendo a palavra, discutindo a palavra. Que ponto nós nos chegaremos como igreja do Senhor, se nós nos apaixonarmos pela palavra e fazermos, por exemplo, assim, vamos fazer uma torre, né? Aqui uma campanha de leitura, uma maratona bíblica diária. Vamos voltar para a palavra como a igreja primitiva era reunido. Olha como diz aqui, ó. A Bíblia diz, irmãos, que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha aqui a gente observa a salvação daquelas almas através da palavra, né? O apóstolo chega e expõe-lhes a palavra do Senhor, e a igreja cresceu aquele dia 3.000 almas por causa da palavra do Senhor. A igreja que Jesus quer é uma igreja voltada na palavra, uma igreja voltada para a palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Pode se levantar reinos, pode levantar governo, pode levantar perseguição, pode levantar o que for, mas a palavra do Senhor sustentará essa igreja de pé. Volta na segunda-feira para a sua igreja e começa, eu sei, continua, muitos irmãos já estão nesse propósito. Palavra, é a igreja que vai estar edificada. Irmãos, as almas já estão sedentas já pela palavra, as almas estão necessitadas pela palavra. Por isso Jesus chega para os seus discípulos. Jesus olhou para dentro do coração deles e viu a purificação, e viu a limpeza que estava, né, no caráter, no sentimento, nos pensamentos, nas ideias ali dos seus discípulos. Esses aqui já estão limpos, porque o deles, a palavra, eles foram purificados pela palavra. E ainda vai dizendo aqui da igreja de Atos, que a gente fala tanto, a igreja ali em Jerusalém, a igreja primitiva: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações,
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam ali pelos apóstolos. Todos os que criam, né? Criam em quê? Naquilo que estava sendo pregado, na palavra do Senhor, estavam juntos, eles se reuniam, se juntavam e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes e todos os dias no templo, no partir do pão, em casa comiam junto com singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. Essa é a igreja primitiva. A igreja que a gente tem saudade, a gente tem vontade, a gente olha para as nossas igrejas e começa a imaginar como seria bom a nossa igreja voltar, como era a igreja primitiva, igreja de milagres, né? Igreja, é gostoso, nós temos muitos milagres, mas o Senhor tem mais, o Senhor quer muito mais, o Senhor vai operar muito mais, Ele tem nos garantido. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, em que o Senhor prometeu derramar do teu Espírito sobre toda a carne. É época da gente voltar exatamente para a palavra do Senhor, para buscar esses momentos especiais na palavra. Então Cristo, irmãos, domina sobre a palavra que é ministrada na sua igreja. Cristo está dominando, não se preocupa, porque é o Espírito que domina, do irmão mais simples ao irmão mais eloquente, é o Espírito que vai dominar. O Senhor está dominando, né? O Senhor está reinando no meio da sua igreja, a palavra vai permanecer, tantas coisas vão passar, quantos movimentos, lembra do G12, né? Tantas coisas que nos afrontaram, mas o que aconteceu nessa igreja? Tínhamos a palavra, irmãos, tínhamos a palavra, temos a palavra, irmãos, foi a palavra que nos livrou daquele movimento. Foi a palavra. Você pode alegrar o teu coração e agradecer a Deus, muito obrigado pelaquela palavra que o nosso amado pastor nos deu, Senhor. A tua palavra foi lâmpada para os nossos pés naquela época, a tua palavra foi luz para o meu caminho naquela época. Deus, como foi bom ouvir a tua palavra, para não pecar contra ti, para não ser levado a qualquer vento de doutrina. Como é gostoso, irmão, alegra o teu coração, porque Deus te colocou numa igreja que te dá a palavra, que te dá o alimento, que te dá a limpeza, a purificação. Jesus tem reinado nesta igreja através da sua palavra, e os milagres vão continuar acontecendo. É por isso que a pastora aqui apresentou mais um ali, outro ali, uma igreja que se abre aqui. Irmãos, havia tempo que eu não via tantas igrejas abertas no período entre uma convenção e outra, né, pastora? Como Deus tem confirmado o nosso ministério. Sabe por quê? Porque a igreja é dele, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, porque a palavra do Senhor nos deu toda essa sustentação. Foi ela, irmãos. Então, a igreja que o Senhor Jesus quer é uma igreja, primeiro ponto, edificada na palavra. Jesus está reinando, Jesus está cuidando, e Ele é o Senhor, né? Ele é soberano, Ele é o Deus. Por isso Ele chega para Pedro e diz: ó, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Pedro, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não. Muitas coisas vão acontecer, né? Passarão, mas ela vai permanecer, porque a minha palavra é o sustento da minha igreja, é a garantia da minha igreja, é ela que levará a minha igreja à eternidade, a minha palavra, amém? Então, ó, Jesus está dominando, viu? Jesus domina, Jesus reina, e reina também sobre o louvor da igreja. É interessante que até os cânticos, né, o louvor da igreja também é escolhido pelo Senhor. Agora há pouco os nossos amados irmãos Otoniel, louvaram a Deus com um hino tão espiritual, tão gostoso, tão especial, que a gente respira e disse: Senhor, muito obrigado por ainda o teu Espírito estar inspirando os teus servos para nos dar alimentos tais como esse. Obrigado, meu Deus. Porque, pastor, por que você agradece? Você não tem coisa que você ouve por aí, tem louvor que você vê por aí, irmão, que você tem que ter o dom de discernimento para saber de quem é mesmo que ele está falando, né? De quem é esse louvor? Ele está falando de quem? O que é isso? Mas nesta igreja não, Cristo domina sobre o louvor desta igreja.
Cristo domina o louvor. Olha, ali em Efésios, capítulo de número 5, versículo 19, ele vai falando a respeito do culto em si, diz, olha, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe o que é isso? É o nosso Deus dominando, nos dando a inspiração, o louvor. A gente não precisa buscar nem ritmo do mundo, nem letra no mundo, nós não precisamos, nós temos uma fonte inesgotável de sabedoria e vida, que é o Espírito Santo. O Senhor continua dominando sobre o louvor, Ele domina sobre a palavra, domina sobre o louvor, Ele domina todas as coisas na sua igreja, irmão. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, essa igreja é do Senhor. Louva, engrandeça, exalta o nome do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. O Senhor domina sobre o louvor da sua igreja. É interessante que a gente às vezes, nós que somos pastores, a gente corre na obra, ajuda um irmão aqui, outro ali, levanta de madrugada, e aquilo que o Senhor nos dá condições de fazer, a gente vai fazendo, a gente vai ajudando. Mas existem alguns problemas no meio da igreja, que você olha assim, misericórdia, agora já era, agora, meu Deus, aí, peraí, nessa hora você esquece que você é o pastor, aquela coisa de, Senhor, a obra é tua, você vira, Senhor, é a tua obra, Senhor, tu vai deixar acontecer? Não é isso? Senhor, vai deixar tocar? Senhor, olha, Senhor, cuida, Senhor, é a tua igreja, é o teu povo, Senhor. Meu Deus, vai permitir que tal coisa aconteça? Deus tem misericórdia. Eu me lembro que eu fiz uma oração dessa, meu Deus do céu, depois eu fiquei pensando, meu Senhor, será mesmo que eu poderia ter feito essa oração? Misericórdia, coitados, meu Deus, perdoa, Deus tem misericórdia. Mas tem hora que você coloca na mão do Senhor, Senhor, é tua igreja, vai deixar? Não é pastor, vai deixar? É tua. Não, tem hora que você, Senhor, está tocando, é a tua igreja, Senhor, domina, Pai, é teu, é o teu povo, Senhor, foi por este povo que o Senhor morreu, Senhor, esta é a sua propriedade peculiar, Senhor, este é o teu valor, é o que tu tem aqui na terra, Senhor, a terra foi criada por causa desse povo, o Senhor morreu por causa desse povo, cuida deles, ó Deus. Irmãos, Deus tem zelo, viu? Pastora, Deus tem ciúme. Pastora, Deus ama, Deus se manifesta, e 19 anos já que estamos ali, outros irmãos têm tanto tempo, irmãos, Deus não deu vitória, Deus não virou o cativeiro, Deus não moveu, é porque Ele está dominando, irmãos, é Ele que faz, chegou um grupo uma vez dizendo, nós vamos mudar o louvor dessa igreja, vamos fazer, vamos acontecer, aí eu falei, Senhor, toma, aí, vai mudar a obra do Senhor? Não pode, a palavra do Senhor não muda, o louvor é o Senhor que escolhe, nós somos meros instrumentos de louvor nas mãos de Deus, nós somos cooperadores, o Senhor está dominando, irmãos, olha, é Ele que vai permanecer, não adianta não, olha aqui como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15, portanto ofereçamos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios dos que confessam o seu nome. Irmãos, até o louvor dos nossos lábios devem confessar o nome do Senhor. Até o louvor dos nossos lábios é glória a Deus, é honra para Deus, é confessando, é exaltando a grandeza do Senhor. Isso aí é o Espírito de Deus que nos dá, é o Senhor cuidando. Coloca-te na posição para que o Senhor possa te encher do Espírito Santo. Coloca-te na posição, porque o Senhor vai usar. Ele é o teu dono, Ele é o teu Deus. Tu és somente um instrumento nas mãos dele. É para ajudar, é para crescimento. Quem domina é Ele, a igreja é dele, o nome é dele, o poder é dele, os milagres pertencem a Ele. É só louvar, é só glorificar, é só se alegrar. Olha, oferecemos sempre por Ele sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu santo nome. Os teus lábios foram consagrados para louvar a Deus, irmão. Só para louvar a Deus, para glorificar, para trabalhar pela obra do Senhor, para se alegrar, para louvar a Deus. O que passa disso?
Não pode passar disso não. Nós somos cooperadores, irmãos. Um no louvor, a Bíblia diz que quando um se reúne, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, e tudo é para a glória do nome do Senhor, irmãos. Não é verdade? Tudo é para o Senhor. Não tem o maior, não tem o melhor, não tem o mais santo, nem o menos santo, nem o que ora mais, irmão. Todos nós pertencemos ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, para louvar, é para adorar, é para pregar a palavra. Talvez quando Pedro diz: olha, tu és o Filho do Deus vivo, Pedro está reconhecendo: eu sou homem para te adorar, Senhor, para te servir, para trabalhar na tua obra, para glorificar o teu santo nome, para trabalhar no crescimento. Esse é o discernimento. Quando Jesus diz: tu és Pedro, diz: então tu és homem. Eu sou Deus, não sou? Tu não confessaste que eu sou o teu Senhor? Então tu és homem. Qual é a obra do homem aqui? É glorificar a Deus, é louvar, é adorar, é trabalhar pelo reino, é trabalhar pelo crescimento. Eu fico imaginando o louvor da igreja, ele é tão dominado pelo Senhor. Eu estava lendo a respeito daquele grande livramento que Deus deu a Josafá, no capítulo 20, de 2 Crônicas 20, aonde Deus deu uma grande vitória ao seu povo através do louvor. Porque Deus quer te usar nessa igreja. Quantas vezes nós recebemos milagres, quantos milagres e quantas vitórias Deus tem nos dado através do louvor. O louvor da igreja, irmãos, ele quando é dominado pelo Senhor, quando o Senhor realmente toma o lugar naquele louvor, quando ele é para exaltar a Deus, acontecem milagres. É como aquele hino que a gente canta, né? Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Vai adorando, vai glorificando. Quer ver milagre acontecendo desde o Velho Testamento, né? Olha aqui, 2 Crônicas, quando os moabitas e os amonitas vêm contra Josafá para destruir o povo era muito pequeno, o exército estava realmente reduzido, não tinha condições de guerrear com aqueles povos. Aí o que acontece? Josafá coloca o joelho e começa a orar a Deus: Senhor, não temos condições, Senhor, não temos força. Aí o Senhor se apresenta e diz: olha, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Nessa peleja não tereis que pelejar, essa pertence ao Senhor, esta pertence ao Senhor. Olha que coisa gloriosa. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor ordena a Josafá ordena ao povo para louvar a Deus. No versículo 20 a 23 diz assim, observa como Deus reina no louvor da sua igreja. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, olha só, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo, olha aqui, e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os moradores das montanhas de Seir, e que vieram contra Josafá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. O que o povo estava fazendo, Lutero? Só cantando, né? Na hora que o povo começou com júbilo, quando os problemas se agigantaram, quando os problemas apareceram e disseram: agora nós vamos destruir, agora vamos acabar, agora vamos tomar, não vai ter mais obra, não vai ter mais aquilo. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Aí ele estava louvando, e o povo começa a cantar hinos de louvor, e a Bíblia diz que era com júbilo, né? Como no Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é bom, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quando o povo entendeu isso aí e disse: quer saber, está difícil, a situação é essa, é aquela, o inimigo está ameaçando, eu vou adorar o meu Deus, vou adorar.
eu vou glorificar. E o povo começou a glorificar, o povo começou a adorar. Aí o dono da obra, o Senhor, o dominador, o Senhor da obra diz: agora que eu destruo os inimigos do meu povo, para que não atrapalhe o louvor da minha igreja. É interessante, né? Se o povo parasse de cantar, o povo ia ter que guerrear. Mas como eles estavam cantando, e Deus se alegra em receber louvor, Deus não queria ser atrapalhado no louvor ali. Então Deus já enviou ali: vocês destruam entre vocês, mesmo que o meu povo está adorando. A Bíblia diz que o ímpio por si mesmo se destrói. Deixa o ímpio, né? Ele se destrói, ele se levanta aqui, ele se levanta ali, mas ele se destrói, irmão. Olha, não adianta, irmãos. Perseguições sempre vão acontecer. Perseguição vai para toda. Se não fosse assim, não seria a obra de Deus. Mas observem, principalmente essa igreja que nós estamos falando dela aqui em Atos dos Apóstolos, o que mais trazia crescimento espiritual e quantitativo para aquela igreja era exatamente perseguições. Na época que o povo mais era perseguido, era na época que eles cresciam. Quer ver? Observa aqui no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, como Deus usou a perseguição que aquele povo sofreu, que aquela igreja sofreu para crescer. Olha só o evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, aqui fala de Estevão, e naquele dia fez uma grande perseguição contra a igreja. A igreja do Senhor, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas olha o que acontecia aqui, Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Olha o que a perseguição faz aqui, A igreja cresceu. Eles, talvez se não fosse aquela perseguição, aquela situação difícil, de medo ali naquele momento, a igreja talvez demorasse mais e estivesse mais tempo ali em Jerusalém. Mas as perseguições, o Senhor permitiu aquela situação para que expandisse, Logo eles disseram: vamos logo acabar com eles. E aí, descendo Filipe, a cidade de Samaria pregava a Cristo. Olha aqui Filipe, um dos diáconos que se tornou um grande evangelista. E as multidões, olha aqui porque o que deu o inimigo levantar, suscitar a perseguição contra a igreja do Senhor? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha Deus operando aqui, o Senhor reinando no meio da sua igreja. Isso aqui significa, irmãos, que o que Jesus falou para Pedro: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não adianta. As multidões aqui prestavam atenção. Por isso que os espíritos imundos saíam de muitos, ia clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. Nós vamos nos preocupar com perseguições? Nós vamos nos preocupar com o que dizem? Nós vamos nos alegrar, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, preparar, alargar as tendas, preparar a igreja, abrir mais espaço. Nós estamos fazendo aqui uma reforma muito linda, muito grande, mas ainda vai faltar espaço. Vai faltar espaço, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem, é a obra do Senhor. É como o hino que nós louvamos aqui, obra santa do Espírito. Olha, irmãos, abrace mais essa obra, se apaixone mais, se está fazendo, faça mais, contribua mais, se alegra mais, é a obra do Senhor. Deus é o galardoador, Deus é aquele que te recompensa, Ele é que cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida dos seus negócios, cuida do seu trabalho, para você cuidar da obra dEle, amém? Deixa o inimigo se levantar. Nós estamos aqui, a igreja que Cristo quer é uma igreja que suporta as perseguições, que passa por tudo isso, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Ali em Atos diz que Deus confirmava, Atos 16:5, a igreja era perseguida, diz assim, e as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Não está acontecendo?
não é? Deus não está nos dando o crescimento. É como o Paulo disse ali: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, é Deus que dá o crescimento, né? Nós estamos aqui como cooperadores. Um prega, né? O outro visita, um vai servir a Santa Ceia, um abre uma igreja ali, mas é o Senhor que está dando crescimento à sua igreja. Não tem como impedir, mesmo que eu quisesse, não tem como impedir o crescimento da obra do Senhor. Ele falou para Pedro: aquilo ali está se cumprindo até o dia de hoje. Olha, eu edificarei a minha igreja, vou construir, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai crescer, ela vai chegar o número que eu quero. Irmãos, eu fico imaginando, observa, o domínio total de Cristo sobre a igreja é bem identificado quando ele envia aquelas 7 cartas às igrejas ali da Ásia, né? Você viu que o Senhor, ele sabia cada detalhe de cada igreja, como ele domina, como ele está presente em cada problema da igreja. Ele sabe aonde precisa, ele sabe o quanto precisa, ele sabe o que precisa, ele sabe da igreja lá em Timó, ele sabe da igreja da Paraíba, ele sabe de todas as coisas. A gente vê que ele corrigia um problema, não elogiava outro, ele disse: isso aqui está bom, aquilo ali está ruim, isso aqui vai mudar, isso aqui tem que mudar, isso tem que fazer. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Você tira, só para a gente encerrar aqui, irmãos, o exemplo da igreja de Filadélfia. Não vou ler de todas as igrejas, mas nessa aqui a gente consegue ver como o Senhor cuidava de cada detalhe de cada igreja. Diz aqui, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, olha como o Senhor sabe de todas as coisas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Está entendendo como o Senhor está cuidando de tudo? Está vendo como o Senhor vai cuidar de tudo? Oh, irmão, descansa o teu coração. Oh, alegra. Aquele problema para o teu Deus é nada. Aquele problema ali, irmãos, o Senhor já sabe. Deus já sabia dele há muito tempo. O que você está conseguindo fazer, continua fazendo. Aquela outra parte pertence ao Senhor. É o milagre é dele mesmo. O milagre faz parte do crescimento da obra, da confirmação. Olha o que o Senhor diz aqui, irmãos amados: eu sei, versículo 8, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. O Senhor conhece até as suas debilidades. Olha o que Deus diz assim ainda mais, que tendo pouca força, não negastes, né, que tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É só isso que Jesus queria dele. Sei que tem pouca força, sei que a situação financeira é difícil, mas eu sei que se guardar a minha palavra, né, e não negar o meu nome, é interessante. A gente observa, brinquei um dia com a pastora Antônia, né, eu gostava muito de brincar com ela, gosto ainda até hoje. Falei: pastor, eu descobri o segredo da salvação. Que é, irmão Fernando? Aquele jeitinho dela, né? Olha, quem é? É o que ora mais? Não, é o que perseverar até o fim, será salvo, né? Tem gente que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, irmão. É fraquinho, é difícil, não está dando conta, é isso, é aquilo, mas os milagres vão acontecendo. Observa que há 3 a 4 anos atrás você disse: Senhor, eu vou entregar essa igreja, Senhor, eu não dou conta, Senhor, não tem condições. Hoje você não está aqui alegre, glorificando a Deus. E quantas almas não foram salvas daqueles 3 anos para cá? Quem fez, pastor? O Senhor, o dono da obra. Oh glória, foi Ele diz: eu sei as tuas forças. Olha, e aí vem terrível, como eu disse para os irmãos aqui, que Deus conhece cada situação. Sabe o que Jesus falou para aquele anjo? Eis que eu farei os das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Olha o zelo. Isso aqui é misericórdia de Deus, isso é amor de Deus sobre a vida dos servos dele, dos que estão na frente da obra, do seu rebanho, da sua igreja, né? Aí vai dizendo assim, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra.
eis que venho sem demora. Guarda isso aí, irmãos, ó. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, está perto, né? Falta um pouquinho só. Oh, aleluia, não desista. Falta pouco, pastores, falta pouco. Está chegando o dia, está chegando o dia. Guarda o que tem. Ninguém vai tomar a tua coroa, guarda o que tem. O Senhor vai velar por ti, o Senhor vai zelar por ti. Isso é uma palavra profética. Vai, guarda o que tem, protege. Irmãos, eu tive um sonho esses dias atrás. Isso me trouxe gozo e alegria. Eu estava estivesse na igreja ali, orando. Aí eu saía no quintal e olhava para cima e via um painel no céu, muito lindo, escrito com letras douradas. E esse painel estava em inglês. Eu falei: Senhor, eu não sei ler inglês, Senhor, traduz para mim. Aí as letras mudavam em português. Estava escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu li, pastor, eu li. Está perto, Jesus está confirmando a sua igreja. Olha, pastor, volta para lá. Quando voltar, volta com esperança, volta com alegria. O Senhor sabe o que você precisa, sabe das tuas fraquezas, sabe das tuas debilidades, mas guarda o que tem. Ninguém vai roubar a tua coroa. O Senhor te protegerá. Você é o anjo da igreja. Você, meu irmão, foi chamado para ajudar aquela igreja. Você pertence ao Senhor. Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu graça, Deus te dá vitória, Deus te encherá. Deus te encherá. Guarda o que tem. Milagres vão acontecer naquela igreja. Milagres vão acontecer nesta igreja. Milagres vão acontecer em nossas vidas. Enche o teu coração de esperança. Sabe o que diz lá em Romanos 12:12? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Está perto. Guarda o que tem, né? Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, aleluia, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alegra o teu coração, irmão, a obra do Senhor. Aquela obra não é tua, não, é do Senhor. O Senhor vai cuidar, o Senhor tem cuidado. Observa, faça uma reflexão aí do que aconteceu nesses últimos anos. Foi Deus ou não foi? É Deus ou não é? Ele faz ou não faz? Então, irmãos, o Senhor quer uma igreja voltada para a palavra. O Senhor quer uma igreja voltada para o louvor e adoração. O Senhor vai santificar, vai purificar. A igreja que Cristo nos deu, ela é tão estruturada que Ele deixou ali em 1 João, capítulo 2, se não me engano, versículo 1, Ele diz assim: olha, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado, né? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o sangue dele nos purificará de todo o pecado. Ele olha, irmãos, que coisa especial. Nós temos o nosso advogado, nós temos o nosso Deus. É interessante, né, que esse advogado, ele diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se coloca como culpado e nos inocenta. A igreja é dele, nós somos dele, amém? Nós somos do Senhor. Alegra o teu coração, alegra a tua alma. Não olha para trás, coloca a mão no arado, não olha para trás, porque o Senhor vai cuidar de tudo, assim como Ele tem cuidado. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, porque eu sei que o Senhor ainda vai falar muito conosco nessa convenção, né? Muitos milagres. Hoje nós só estamos iniciando, foi apenas aqui uma palavra que o Senhor nos deu para que o nosso coração se enche ainda mais de esperança, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento, por esta palavra, e vamos preparar o nosso coração para o que há de vir, amém? Senhor amado, muito obrigado, Senhor,
por ter falado conosco, meu Deus. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão. Que o teu Espírito possa dominar os nossos corações, que tu possa reinar, Senhor, ó Deus amado, em nossa mente, que tu possa reinar em nossos pensamentos, em nossos corações. Senhor, opera grandes milagres, ó Deus amado, em nosso meio, ó Pai, não somente aqui, mas também no meio da nossa família, das nossas igrejas, Pai, aonde estiver os teus, guarda, Senhor, ó Deus, dá-nos, ó Deus amado, a tua alegria nesta convenção. Batiza com o Espírito Santo, salva, cura, opera milagres, sinais, prodígios e maravilha, dá crescimento espiritual à tua igreja, manifesta a tua glória e tua grandeza, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Amém, amém. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado pela oportunidade que nos concedeu. Ainda em pé, irmãos, glória a Deus. Aqui é pastor Fernando, pastor da igreja em Planaltina de Goiás. Amém? Vamos estender as mãos. Vamos estender as mãos. Vem cá, Antônio. Vem orar por ele e pelo ministério dele. Glória a Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Filho, pela maneira como tens trabalhado na sua vida, como tens dado a Ele o discernimento da Tua obra. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós não queremos ficar no que temos, nós não queremos ficar olhando para os outros, nós queremos olhar para Ti. E nesta noite, nós ouvimos através do Teu Filho, Senhor, que muita coisa pode mudar, que muita coisa vai mudar. E eu quero te pedir, ó Deus, comece pela igreja do Teu Filho, a igreja que tens dado a Ele. A igreja é Tua, mas está sob a responsabilidade dEle. Que o Senhor possa fazer com que haja uma multiplicação, haja um crescimento na igreja pastoreada pelo Teu Filho, para que Ele possa falar e dizer: eu falo e vejo aquilo que Deus faz na minha vida. Nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.